Olá! É muito bom ter você aqui. Este é mais um capítulo do livro Mensagens Escolhidas Volume 1, escrito por Ellen Goldwhite. Para você ter acesso ao conteúdo completo deste livro e outras obras desta extraordinária escritora é só acessar as playlists do nosso canal. Diariamente nós publicamos aqui um novo capítulo de uma obra de Ellen White. Para receber a notificação de quando postarmos os próximos capítulos, não se esqueça de inscrever-se neste canal e ativar a notificação do sininho. Se estiver gostando, deixe seu like e compartilhe este conteúdo em seus grupos de WhatsApp. Boa audição. Gratidão. Mensagens Escolhidas, Volume 1, Capítulo 57. Cristo, o caminho da vida. Veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. O arrependimento associa-se à fé, e o evangelho insta em que é necessário para a salvação. Paulo pregou o arrependimento, diz ele: nada que útil seja, deixei de vos anunciar, e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, versos 20 e 21. Sem arrependimento não há salvação. Nenhum pecador impenitente pode crer com o coração para a justiça. Romanos 10, verso 10. O arrependimento é por Paulo descrito como uma piedosa tristeza pelo pecado, a qual opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. 2 Coríntios 7, 10. Este arrependimento não tem em si coisa alguma da natureza do mérito, mas prepara o coração para a aceitação de Cristo como único Salvador, única esperança do pecador perdido. Ao considerar o pecador a lei, sua culpa se lhe torna clara, ele impressiona a consciência e ele é condenado. Seu único conforto e esperança encontra-os em olhar a cruz do Calvário. Ao aventurar-se a crer nas promessas, tomando a Deus em sua palavra, vem-lhe à alma alívio e paz. Clama: Senhor, tu prometeste salvar a todos que se achegam a ti em nome de teu Filho. Sou uma alma perdida, desajudada e sem esperança. Senhor, salva-me ou pereço. Sua fé se apodera de Cristo e ele é justificado diante de Deus. Mas embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador pelos méritos de Cristo, homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo, enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres. Deus requer a completa entrega do coração antes que possa ocorrer a justificação. E para que o homem conserve essa justificação, tem de haver obediência contínua, mediante ativa e viva fé que opera por amor e purifica a alma. Tiago escreve acerca de Abraão e diz: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2, versos 21 a 24. A fim de que o homem seja justificado pela fé, esta tem de chegar ao ponto em que controle as afeições e impulsos do coração, e é pela obediência que a própria fé se aperfeiçoa. Fé, condição da promessa. Sem a graça de Cristo, acha-se o pecador em estado desesperador. Coisa alguma pode ser feita em seu favor. Mas pela graça divina é comunicado ao homem poder sobrenatural, que opera em seu espírito, coração e caráter. É pela comunicação da graça de Cristo que se discerne o pecado em sua natureza odiosa, sendo afinal expulso do templo da alma. É pela graça que somos levados em comunhão com Cristo, para com ele sermos associados na obra da salvação.
A fé é a condição sob a qual Deus ouve por bem prometer perdão aos pecadores, não que exista na fé qualquer virtude pela qual se mereça a salvação, mas porque a fé pode prevalecer-se dos méritos de Cristo, o remédio provido para o pecado. A fé pode apresentar a perfeita obediência de Cristo em lugar da transgressão e rebeldia do pecador. Quando o pecador crê que Cristo é seu Salvador pessoal, então, de acordo com as suas promessas infalíveis, Deus lhe perdoa o pecado e o justifica livremente. A alma arrependida reconhece que sua justificação vem porque Cristo, como seu substituto e penhor, morreu por ele e é sua expiação e justiça. Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4, versos 3 a 5. Justiça é obediência à lei. A lei requer justiça, e esta o pecador deve à lei. Mas é ele incapaz de a apresentar. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo e o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem e Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente, trata-a como se fosse justa e ama-a tal qual ama seu Filho. Assim é que a fé é imputada como justiça, e a alma perdoada avança de graça em graça, de uma luz para luz maior. Pode dizer alegremente: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito, capítulo 3, versos de 5 a 7. Mas está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João capítulo 1, versos 12 e 13. Disse Jesus: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, verso 5. Não é baixa a norma que nos é posta em frente, pois devemos tornar-nos filhos de Deus. Devemos ser salvos como indivíduos, e no dia da prova seremos capazes de discernir entre aquele que serve a Deus e o que o não serve. Somos salvos como crentes individuais no Senhor Jesus Cristo. Muitos estão a perder o caminho certo por pensarem que têm de alçar-se ao céu, que têm de fazer algo para merecer o favor de Deus. Procuram tornar-se melhores por seus próprios esforços, desajudados. Isso jamais conseguirão realizar. Cristo abriu o caminho morrendo como nosso sacrifício, vivendo como nosso exemplo, tornando-se nosso grande sumo sacerdote. Diz ele: eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, verso 6. Se por qualquer esforço nosso pudéssemos subir um único degrau na escada, as palavras de Cristo não seriam verdadeiras. Mas quando aceitamos a Cristo, as boas obras aparecerão, como frutífera prova de que nos achamos no caminho da vida, que Cristo é nosso caminho e que estamos palmilhando a vereda certa que conduz ao céu. Ele se torna nossa justiça. Cristo olha o espírito com que fazemos as coisas, e quando nos vê levando nossa carga com fé, sua santidade perfeita faz expiação por nossas faltas. Quando fazemos o melhor possível, ele se torna nossa justiça. Requer todo o raio de luz que Deus nos envia e torna-nos a luz do mundo.